Então vamos lá, vamos aqui entender, né, o que é preciso fazer. Ele não está deixando eu passar a página direto como opção, sendo chamada dessa forma. Então eu tive que criar duas variáveis aqui, que é a variável home, de qualquer tipo, que define aqui, né, recebe o valor de homepage, e contas, que recebe o valor de contas page. Ok. Tendo feito dessa forma, ele já interpreta que existem essas duas chamadas, inclusive com o import, que era um dos problemas que estavam dando ali. E aqui então eu faço o seguinte, dentro do construtor, que é o que ele chama toda vez que ele abre essa classe, né, ele vai verificar inicialmente que root page recebe esse valor de home, para cair inicialmente na página home. Mas este valor de root page vai ser alterado a todo momento que ele chamar a open page. Então, às vezes, quando ele chama open page, ele pode receber uma opção que seja home, que vai então mandar home aqui. E, às vezes, contas que vai mandar contas aqui para que ele mostre contas. Só vai ter que fazer um ajuste aqui, ó. Em vez de ser homepage, é home e aqui contas. Ele não estava aceitando você mandar o nome homepage e contas page como parâmetro. Então, fazendo essa adaptação, você não terá nenhum tipo de problema na chamada. Tanto que se eu atualizar aqui, ó, vamos testar o menu, né, para verificar que ele vai funcionar então perfeitamente, chamando cada uma das páginas. E é óbvio que se você precisar de mais páginas, tranquilo, pode fazer aí. Aqui ele deu um erro, que Open Page não é a função, então vamos ver aqui por quê. Open Page, tá certo. Deixa eu atualizar novamente. Verificar essa chamada aqui. Tá abrindo em contas primeiro. Uai, Open Page não é uma função. Tá certo a chamada. Aqui, toda vez que der esse erro, eu até estava pesquisando algumas coisas ali na documentação, eles falaram que no Ionic 4 não vai acontecer mais, eles vão tirar. Quando falar que a função não existe, claro, a primeira coisa é você olhar se o nome e a nomenclatura dela está certa e se onde está chamando está correto. Ok, eu já sabia que estava correto, porque eu já havia testado isso aqui antes, obviamente, de começar a aula. Então, eu já sabia que estava ok, correto. Isso acontece, não sei o motivo, é algum erro que tem aqui no Ionic, mas eu sei como que corrige, rodando novamente o servidor. Pode ser algum problema que deu no servidor e aí ele parou de ler e não conseguiu fazer a leitura do App Component. E você está em tela chamando as funções, mas ele não consegue completar isso aí. Então, sempre que acontecer isso, volta a ler novamente o servidor e aí vai funcionar perfeitamente. Ó. Então, em home está chamando a home, contas está chamando a contas. Ok, o menu está funcionando. Só que o ideal é que quando você clique, o menu feche. Então, aqui já tem mais uma outra adaptação, que é o menu close. Dessa forma, faz isso, de forma automatizada. Ó. Menu close. Vamos atualizar, deixar com que ele corra. E aqui, então, quando eu clicar em Home, ele fecha automaticamente. Em Contas, ele fecha automaticamente. É o ideal, tá joia? Então, você tem essas duas formas aí de trabalhar com essa chamada de função. Beleza. Fazer o que agora? Vamos começar a estrutura do nosso aplicativo. Vamos começar com contas, criando aqui os métodos básicos, que é para listar as contas, inserir, editar, deleção, o CRUD, né? Vamos trabalhar, então, com essa estrutura. Para poder fazer isso, vamos aqui, primeiramente, criar um provider. Vou dar um Ctrl C para parar tudo. E vamos aqui, Ionic, G, Generate, Provider e o nome do Provider. Pode ser contas mesmo, sem problema. Ele vai criar esse Provider, que é como se fosse uma classe dentro do nosso projeto. Isso nos cursos introdutórios aí eu cheguei já a explicar, né? Então acredito que esteja bem entendido aí na parte de vocês. E aqui então em contas.ts nós podemos criar alguns métodos. Eu vou deixar aqui o construtor por enquanto, não vou mandar dar esse console, vou remover esse console. Então ele gera uma classe com o nome que você colocou lá em maiúsculo sempre, eu coloquei em minúsculo, mas ele sempre vai colocar em maiúsculo e vai completar com provider no final. E vai colocar um construtor, que sempre chama um HTTP client, que nós podemos ou não utilizar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar aqui então um getList, para poder gerar listas. Vou utilizar uma outra função que vai ser para poder inserir dados. Aí eu tenho que passar quais são os dados da conta que eu quero inserir. Então, vou colocar aqui contas. Vamos criar uma outra para poder editar, que vai ser o edit, que também vai receber um parâmetro aqui para contas. E um outro para deletar, que basicamente são as funcionalidades do CRUD, né? E aqui também, na verdade, aqui, ó, vamos colocar no singular para não ficar estranho, porque depois pode ser um ID, pode ser um único objeto da conta. Pronto. E não todos os dados ali, né? Ok, vou deixar dessa forma aqui então. Aqui está faltando os parênteses da função. Na próxima aula nós já começamos a programar
o getList utilizando aqui os recursos, né, dentro do Ionic.